E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula do canal. E o tema da nossa aula de hoje é propriedades gerais da matéria. Tema este que foi questão aí de segunda fase do vestibular 2018 da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Portanto, o que você acha da gente estudar esse assunto hoje? Já pensou se ele vir aí uma questão de segunda fase também ou de primeira fase do seu vestibular? Geralmente, quando nós estudamos as propriedades da matéria, nós não damos assim tanta importância para eles. Nós queremos lá estudar logo eletroquímica, química orgânica, estequiometria, que são assuntos aí que sempre são cobrados do vestibular. Porém, foi um assunto cobrado recentemente, então é importante que nós fiquemos aí atentos a essa classificação. Mas que classificação é essa que eu estou me referindo? Ora, é a classificação da matéria, das propriedades da matéria, que são duas, né? As propriedades gerais, que é o assunto desta aula, e as propriedades específicas da matéria. Agora, só para você não ficar meio perdido nessa classificação, eu vou te explicar rapidinho sobre o conceito de cada uma para você entender um pouquinho melhor. A propriedade geral, ela é aquela que toda matéria possui, independente do tipo de substância, do tipo de matéria, né? Então, é uma propriedade geral mesmo. As propriedades específicas, elas é como o próprio nome diz, né? É uma característica de certa substância. Então, aquele tipo de substância tem aquela característica. Já se você for falar sobre outra substância, tem uma característica, uma propriedade totalmente diferente. Hoje, nós iremos abordar apenas as propriedades gerais da matéria, porque eu quero detalhar um pouquinho mais cada propriedade com você. Então vamos lá ao tema dessa videoaula, né? Como eu falei para você, as propriedades gerais são as propriedades que toda a matéria possui. Agora, quais são elas, né? São 7, eu posso resumir para você em 7 propriedades. Então, olha, massa é uma propriedade geral, o volume, compressibilidade, impenetrabilidade, divisibilidade, elasticidade e inércia são as propriedades gerais da matéria. Então, independente do tipo de substância, independente do tipo de material, é matéria, ela possui, então, todas essas propriedades. De todas essas propriedades, eu acredito que as mais importantes para você sejam a massa e o volume. Afinal de contas, que prova, fala para mim, que prova que não cobra conceito e cálculo de massa e cálculo de volume, não é verdade? Mas afinal, o que é essa tal de massa? Lembra lá das nossas aulas anteriores? O conceito de matéria primeiro. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Massa seria, então, quantidade de matéria. Na sua prova, você tem aí a massa sendo trabalhada em diversas unidades de medida, por exemplo, ó, tonelada, quilograma, gramas, miligramas e a unidade do Sistema Internacional, que é o quilogramas. Para você que não sabe o que é Sistema Internacional, eu vou te explicar agora. O Sistema Internacional foi, assim, digamos, uma reunião, uma convenção que vários representantes de vários países fizeram para entrar em um acordo sobre as unidades de medida. Então, eles queriam, na realidade, padronizar as unidades de medida das mais diversas grandezas. Afinal de contas, todos os países aí trabalham com unidades de massa, unidades de tempo, unidade de volume, comprimento, porém cada um utilizava aí uma unidade. Então, cada país, ele determinava ali os documentos ali de diversas áreas. Cada documento de cada país tinha uma unidade diferente. Então, naquele documento, por exemplo, ele trabalhava lá a massa em quilogramas, o outro trabalhava em massa em toneladas e assim por diante. Então, o Sistema Internacional foi essa reunião aí para padronizar as unidades de medida das diversas grandezas. Por que eu estou falando isso? Porque tem prova que ela vai te pedir aí o cálculo, por exemplo, de massa no Sistema Internacional. E isso você tem que saber qual que é a unidade padrão de massa no Sistema Internacional. Qual que é a unidade padrão de volume
no sistema internacional. E eu estou te trazendo isso aqui hoje. Então, a unidade padrão de massa é quilogramas. Falando então sobre o volume, né? O que significa exatamente essa grandeza aí chamada de volume? Olha só, volume significa a extensão de um corpo, o espaço que um corpo ocupa. É só você lembrar novamente do conceito de matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Portanto, matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. Na sua prova, você vai encontrar aí o volume sendo trabalhado em diversas unidades de medida, por exemplo, metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico ou litro ml. A gente vai trabalhar bastante aqui, ó, com metro cúbico, centímetro cúbico, litro e ml na química. Milímetro cúbico nem tanto, né? Mas pode ser que seja dado para você lá no seu exercício, você tem que fazer aí uma conversão de unidades. No sistema internacional, o volume ele é medido em metros cúbicos. Falando um pouquinho mais aí sobre as outras propriedades, a compressibilidade, por exemplo, o que significa nessa palavra aí, compressibilidade? Pensa aí em uma palavra semelhante, por exemplo, comprimir, compressão. O que é o ato de comprimir? É você apertar, né, amassar alguma coisa, digamos assim, de modo com que você tente diminuir o volume daquele objeto, por exemplo, da matéria, né? Então, a compressibilidade é uma propriedade geral da matéria, é uma propriedade que toda matéria possui. Toda matéria, então, é sujeita à compressão. Mais para frente, quando nós formos estudar lá os gases, né, nós veremos que os gases são extremamente comprimíveis. É o estado físico da matéria mais comprimível, ok? Agora, qual é o próximo? Impenetrabilidade. Essa propriedade ela diz para nós que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Veja bem, pense em duas pessoas, né? Não tem como você fazer as duas pessoas ocuparem exatamente as mesmas, digamos aí, coordenadas, né? O mesmo espaço mesmo. Não dá, é impossível, porque essas duas pessoas são dois corpos. Se é um corpo, é matéria. Se é matéria, tem massa, tem volume, portanto, como que você vai fazer os dois corpos aí ocuparem o mesmo espaço, o mesmo volume? Não dá, é impossível que isso aconteça. Aí tem gente que vai falar assim, né? Ah, mas você fala isso porque com certeza você não pega ônibus em horário de pico. Eu pego sim, parece, né, que no ônibus, no horário de pico, no metrô, parece que essa lei aí, essa propriedade, ela não existe, né? Mas o vestibular é isso aí que acontece. Agora, a divisibilidade também dá pra gente deduzir o que essa propriedade diz para nós, né? A divisibilidade, ela diz que toda matéria ela é divisível. Então, você pode dividir ela em várias partes, porque você vai conseguir obter vários pedacinhos ali da matéria. Claro que isso possui um limite, né? Isso será assunto aí de outra aula, mas é bom você entender isso, né? Que toda matéria, ela é divisível. Próxima propriedade, elasticidade. Também dá pra gente deduzir. Elasticidade é a propriedade geral da matéria que diz que toda matéria, ela tem essa propriedade elástica. O que é essa propriedade elástica? Ora, é você, por exemplo, pensa no elástico mesmo, né? Você esticar ali a matéria e quando você solta, quando você deixa de aplicar essa força, né, ela tende a voltar à posição inicial, ao estado inicial. É claro que isso também possui um limite, mas isso daí será discutido aí em outras videoaulas. E por último, a propriedade da inércia. Essa daqui, ó, inércia. A inércia ela vai ser bastante utilizada lá nas famosas leis de Newton. Ela afirma, né, que se um corpo ele está em repouso, ele permanecerá em repouso até que uma força haja sobre ele para mudar essa situação aí. O mesmo acontece se esse corpo estiver em movimento. Então, se o corpo está se movimentando a uma determinada velocidade, ele vai tender a continuar se movimentando nessa velocidade infinitamente até que alguma força haja sobre ele. Por exemplo, a força de atrito do chão. Você vai ver isso daí com mais detalhes, claro, nas suas aulas de física, né? Aqui o nosso foco é química, então eu não vou te dar essas aulas de leis de Newton, não. Sobre as propriedades gerais, era isso que eu tinha para falar para você, né? O mais importante é que você entender sobre a massa, sobre o volume,
saber aqui quais são as unidades, né, o sistema internacional, e você entender o conceito aqui dessas outras 5 propriedades. Na nossa próxima videoaula, nós estudaremos então aí as propriedades específicas da matéria. Espero que eu tenha te ajudado com essa videoaula e, claro, você já sabe, né? Dúvidas? Faça o comentário aqui embaixo, entre em contato comigo nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber aí as notificações das próximas videoaulas. Compartilhe esse conhecimento com seus amigos e não deixe de curtir essa videoaula, porque isso é muito importante para mim. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.